Considere a seguinte situação hipotética. Considere que hoje é o Congresso Nacional, que é composto pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados Federais, discuta e aprove um projeto de lei que diz o seguinte: usar camisa do Flamengo a partir de hoje será crime, ou seja, o projeto de lei é aprovado pelo Congresso proibindo usar a camisa do Flamengo e mais, aqueles que usarem a camisa do Flamengo cometerá um crime federal e poderá ser preso, poderá ter sua liberdade cerceada. É uma lei válida, é uma lei que passou pelo processo legislativo. Você acha que foi justo em relação aos flamenguistas? Para os vascaínos, certamente, a resposta é positiva. Para alguns vascaínos, que se lasque quem vai usar a camisa do Flamengo ou quem gosta de usar a camisa do Flamengo. E para os flamenguistas, efetivamente, foi justo em relação aos flamenguistas? A minha resposta, certamente não. Eu acredito que os flamenguistas que estão me assistindo acharam até um absurdo eu dar esse exemplo. Claro que é um exemplo tosco, um exemplo hipotético, mas se uma lei dessa fosse aprovada, eu acredito que as comunidades organizadas do Flamengo de todo o Brasil reuniriam-se, iam fazer manifestações, iam repudiar essa lei. Por quê? Porque feriam um direito delas. Elas conseguiram perceber que a camisa do time do coração delas havia sido criminalizada a utilização, o uso desta camisa. Então os flamenguistas certamente iriam ficar revoltados, iriam repudiar, iriam cobrar dos políticos. Por que vocês aprovaram? Por quem votou? Se o político que você tinha votado na eleição passada aprovou essa lei sem consultar, sem trazer para o debate público, sem fazer um referendo, que é uma das formas do exercício da cidadania, para perguntar ao cidadão sobre aquele tema, sobre se era bom criminalizar ou não vestir a camisa do Flamengo. Gente, eu dei esse exemplo tosco aqui já nas minhas palavras introdutórias, para mostrar para você que isso acontece em outras esferas, em outros assuntos. Agora eu pergunto para você vascaíno, para você flamenguista, para você corintiano, para você palmeirense, para você linharense, que tem o time do Linhares aí, que tá, nem sei que divisão está. Eu pergunto para você, povo brasileiro, por que essa indignação que foi gerada nos flamenguistas, do exemplo que eu dei aqui em relação à camisa do Flamengo que foi criminalizada, não é gerada no povo brasileiro em relação às outras temáticas, em relação à saúde, em relação à educação, em relação à segurança, saneamento básico, em relação aos impostos altíssimos que o brasileiro paga. Aliás, são 92 tributos, juntando tributos federais, estaduais e municipais que o povo brasileiro precisa trabalhar para pagar. Então, gente, a pergunta que eu faço é essa: por que essa revolta não gera em você, essa indignação não é gerada em você em relação a outros temas, em relação a outras temáticas que são discutidas na Prefeitura, na Assembleia Legislativa Estadual Distrital e no Congresso Nacional? Não revolta você e você fica à mercê das decisões que as pessoas tomam, que influenciam diretamente na sua vida. Você sabe por que você não se revolta com isso? Porque na sua cabeça, na grande maioria dos brasileiros, inclusive foram ensinadas equivocadamente assim, política não se discute. Então, se para você política não se discute, então pare de reclamar das consequências dela na sua vida. Pare de reclamar do aumento do combustível, pare de reclamar do aumento do preço do arroz, do feijão, da carne, pare de reclamar do preço do gás, pare de reclamar quando você passar na rua e tiver um buraco lá, quando você passar de bicicleta e cair, se machucar e tiver um buraco lá e a prefeitura não ter feito o trabalho que deveria ter feito, asfaltado devidamente aquela rua. Ou seja, pare de reclamar das consequências da política na sua vida, porque você aceita qualquer coisa em relação a esse tema, em relação a essa área, porque você não quer fazer parte da decisão, porque você não quer fazer parte da discussão, porque você não quer fazer parte, ao não discutir política, você decide qualquer coisa que vier sobre a sua vida, porque você se omite em relação a assuntos tão importantes e relevantes que vai impactar diretamente na comunidade, na sociedade e na sua família. E essa é uma verdade irrefutável. Platão dizia que o preço do homem bom em não participar e não debater a política é ser governado pelas pessoas mal intencionadas. Exatamente isso. Você que é um cidadão de bem e não gosta de política, então o corrupto, o bandido, o larápio, o político corrupto do colarinho branco,
gosta de política, sabe ludibriar, sabe gerar em você esse sentimento de não querer debater política, não discutir política, ou ficar polemizando, jogando um contra o outro o tempo todo para que vocês não tenham maturidade de discutir política, este político mal intencionado vai governar sobre a sua vida. E você vai ter que aceitar, querendo ou não, mesmo que indiretamente, as consequências da política na sua vida. Então você precisa discutir política. Então você precisa entender sobre política, você precisa entender o que é poder legislativo, executivo, poder judiciário, você precisa entender o que é sistema de freios e contrapesos, você precisa entender um pouco sobre processo legislativo, você precisa entender qual é a forma de Estado, qual é a forma de governo, qual é o sistema de governo que o Brasil adotou, você precisa entender qual é a nossa Constituição, qual é a nossa Constituição, qual ano é a nossa Constituição, em que ano a Constituição brasileira foi promulgada, você saberia dizer? 1988, pessoal, vocês precisam saber disso, isso é muito básico, isso é muito importante. Outra coisa importante que eu estou pensando aqui, você saberia me dizer quem é o presidente da Câmara dos Deputados? Ah, não é importante? Claro que é, brother. Claro que é importante. O presidente da Câmara dos Deputados Federais, ele é o terceiro homem da República. Se o presidente estiver impedido fora do Brasil, ou se o vice-presidente estiver impedido fora do Brasil, este homem, o presidente da Câmara dos Deputados, ele vai ser o presidente do Brasil, enquanto essas pessoas estiverem fora, o vice e o presidente. Se o presidente da Câmara dos Deputados, ele não puder assumir, vai assumir o presidente do Senado. Você precisa saber quem é o presidente do Senado também. Se o presidente do Senado não puder assumir, quem vai assumir vai ser o presidente do STF e assim sucessivamente dentro do STF. É por isso que todos esses cargos precisam ser brasileiros natos, porque existem duas modalidades de brasileiros, brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Você precisa entender um pouco de política, galera. Você precisa entender o que gera a inflação, que é o basilar da economia, qual a modalidade econômica que você defende. Entende? Isso é muito importante. É por isso que os políticos enganam você facilmente, ludibriam, porque você não participa ativamente da política, você não consegue entender o básico. Se eu te perguntasse o que um PGR faz, o Procurador-Geral da República, o que um PGR faz, você saberia me explicar? Se eu te perguntasse qual é a função dos ministérios, o que cada um faz lá, você saberia me explicar? Se eu te perguntasse, uma pergunta básica aqui, a Polícia Federal, ela é uma polícia de Estado ou é uma polícia de governo? Se você não soube responder isso para mim, certamente você já deve ter falado alguma bobeira em relação a esse tema, porque houve uma polêmica recentemente sobre isso no Brasil. Então, gente, vocês precisam entender. Eu vou começar explicar esses assuntos de forma simples, de forma didática, e utilizar todo o conhecimento que eu adquiri na faculdade de Direito, eu sou bacharel em Direito, para estar compartilhando com você gratuitamente, da forma mais simples possível, visando alfabetizar você politicamente, educar você politicamente. E aqui eu já falo do projeto que a gente está iniciando e começando a desenvolver esses assuntos tão relevantes e importantes para o nosso Brasil, para o Estado Democrático de Direito brasileiro. O que é uma democracia, galera? O que é uma democracia? Democracia é regular a mídia, como Lula quer fazer? Não. Democracia é querer fechar o STF? Não, pessoal. Democracia é você respeitar as instituições, respeitar a liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão tem que ser exercida com liberdade, mais responsabilidade. Eu gravei um vídeo específico sobre isso. Então você precisa entender sobre política, você precisa participar da política e você precisa entender que a política vai gerar efeitos imediatos, diretamente e indiretamente na sua vida, na sua família, na sua educação, na educação dos seus filhos, na sua qualidade de vida. Portanto, não tem como, mesmo que você negue, você vai sofrer os efeitos da política na sua vida, participando ou não. Então, você precisa aprender a participar. Como participar da política? Comece no município. Comece participando das audiências públicas na Câmara dos Vereadores. É obrigatório o vereador, a organização da Câmara dos Vereadores Municipais, deixar você entrar lá para você assistir às audiências públicas, participar do debate, fazer fazer pergunta sobre a lei orgânica municipal que está sendo debatido, sobre determinados projetos, cobrar do prefeito, cobrar dos vereadores, o que aquela obra está fazendo parada, por que aquela obra que deveria ter gastado 1 milhão está sendo gastado 3 milhões de dinheiro público sendo jogado no lixo. Ok? Então você precisa entender essas coisas. Você pode participar pleiteando uma ação, impetrando, na verdade, uma ação popular.
que qualquer cidadão pode impetrar uma ação popular. Você pode participar fazendo uma abaixo-assinado online para uma lei de iniciativa popular, obedecendo os requisitos legais, é bem verdade, mais para frente a gente fala sobre isso. Você pode participar votando, mesmo que nulo. Quando você vota nulo, você está dizendo, nem Bolsonaro, nem Lula, nenhum desses indivíduos me representa. Como cidadão brasileiro, eu não aceito ser governado por nenhum deles. Eu vou votar nulo porque eu vou cobrar deles dobrado porque eles não me representam. Eu não votei neles, ok? Então votar nulo é um exercício da cidadania previsto na Constituição brasileira e no Código Eleitoral. Não tem problema nenhum em relação a isso. Vamos adquirir maturidade, tolerância, gente. Nós estamos num país democrático. A democracia é você conviver, respeitar, mesmo discordando de opiniões distintas, diversas da sua. Beleza? Vamos participar, gente, da política através de plebiscito, de referendo. Vamos participar através de manifestações pacíficas, obedecendo o artigo 5º da Constituição brasileira. Não é quebrar patrimônio público, não é invadir patrimônio público, isso é crime. O que o MST faz, o que vários grupos aí de esquerdas têm feito, petistas para ser mais precisos. Não, gente, isso não é manifestação, isso é crime, isso é organização criminosa e talvez um terrorismo aí, dependendo do enquadramento legal, dependendo das condutas. Manifestação, nós vamos falar um vídeo específico sobre isso também, sobre o artigo 5º. Manifestação é você cobrar do político utilizando a lei. Nós estamos num Estado democrático de direito, não é uma anarquia. O que é uma anarquia? É onde eu não me submeto a poder nenhum. Eu sou o meu poder, eu sou a minha lei, eu faço da forma que eu quero. Não é assim que funciona. É uma república federativa, é uma democracia, existem leis, nós temos que estar subordinados a essas leis. Você precisa conhecer as leis para você cobrar os políticos que você elege e cumprirem também essas leis, sobretudo cumprirem aquilo que eles se comprometerem nas eleições. Beleza, pessoal? Espero que você abra sua mente, amplie seus horizontes, passe a discutir política, debater política com respeito, sem brigar, sem xingar, sem desfazer amizade, sem desfazer vínculos familiares. Vamos romper com essa polarização, pessoal. Vamos amadurecer, vamos discutir no campo das ideias, da tese, da argumentação, e assim nós vamos construir um Brasil melhor, um Brasil mais educado, um país em que nós tenhamos ainda mais orgulho. E nunca se esqueça, políticos devem ser cobrados, questionados, em hipótese alguma, idolatrado. Fiquem com Deus, um grande abraço. Curta aqui, gente, compartilhe esse canal se você gostou deste conteúdo. Compartilhe com pessoas que estejam interessadas neste assunto. Abra a mente, vamos abrir a mente para opiniões diferentes. E conto com você para este canal crescer e a gente vai levar conhecimento e compartilhar informações relevantes e importantes que vai mudar o nosso Brasil. Brasil,